Aleluia. Glória a Deus. É tão gostoso poder sentir a presença de Deus. Amada igreja, aleluia, rapidamente, Lucas capítulo 23. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo, aleluia. Louvado seja Deus, 39. Lucas 23, 39 diz assim: um dos criminosos crucificado o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós mesmo, louvado seja Deus. Mas o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Um instante de oração. Senhor, graça te damos por tudo o que o Senhor tem feito por nós, Pai. Até aqui, Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre nós, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Podemos assentar, amada igreja. Para quem gosta de bater palma e dar glória a Deus, vamos bater palma. É interessante, né, amada igreja, observando hoje um dia de domingo, né, o primeiro dia da semana, mas a gente acorda, às vezes não é uma questão de pé esquerdo e pé direito, que a gente acorda com os dois pés, né? Ninguém deixa nada na cama, né? A gente sai para caminhar. Tem esses portugueses que falam por aí, mas a gente sente, né? É um dia de se pensar, é um dia de refletir, é um dia de buscar a presença de Deus, né, e poder aproveitar a sua plenitude. Amém, igreja? Quem é que aproveitou esse dia? Você teve motivos para aproveitar? Louvado seja Deus. Eu passei um dia em casa com minhas filhas, minha família. Ontem era para estar aqui, mas motivado ao compromisso que eu tinha esquecido diretamente com a família. Eu falei: irmã Jussara, eu tenho que estar lá no Caiuá, ou seja, lá no SIC, porque o nosso pastor, o pastor Ademar, vai estar lá, e a gente vai estar lá para honrar ele, né? Dar honra quem tem honra. Quem é que esteve aqui? Né? Ore pela vida do nosso pastor também. Aí ela falou: só que é o seguinte, eu tenho um compromisso marcado já faz um mês, e é um compromisso com a família. Eu falei: puxa vida, eu vou ter que deixar a família de lado e ir para a igreja. Ela olhou bem para mim assim: eu sei que você é um homem de Deus, mas a tua igreja é essa aqui, a sua casa, primeiro vem a sua família. Eu fiquei olhando assim, me ponderando. Eu falei: Senhor, dificilmente é você escolher, né? Quem é que escolhe Deus e quem é que escolhe família? O que você prioriza mais na tua vida? Aí você vem para um culto como esse, aí você tem que fazer escolhas soberanas. O que você quer? O que você prefere? Eu falei: Jussara, não me coloque em saia justa, né? É claro que eu amo a família, porque é tudo que eu tenho. Quem é que entende isso? Que a tua família é tudo que você tem. Quem é que tem lutado por ela? Você tem lutado por ela? Às vezes a gente sente que as famílias estão desajustadas, é verdade ou não é? Precisa alguém ali como testa de ferro, né? Josué disse: eu depois a minha casa serviremos ao Senhor. Então a atitude vem dele primeiro, né? Eu fiquei olhando: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ouvir a palavra de Deus, estar na igreja sendo abençoado, é maravilhoso. Aí se pondera, os dias estão passando tão rápido, e semana que vem eu pego estrada, vou ficar um tempo fora de casa. Então, Senhor, me perdoe, mas hoje eu vou ficar com a minha família, né? E eu senti paz no coração. Ele não me repreendeu, ele não disse que eu estava errado, e isso não me trouxe nenhum malefício, apenas benefício. Então eu sei que quando nós tomarmos alguma atitude na presença de Deus, Ele vai estar dizendo amém para você. E tem gente aqui nesta noite que a gente tem que estar circunstanciado a isso. Tem muitas pessoas que estão na dúvida daquilo que querem. E cultos como esses são cultos para a gente repensar a nossa vida, adorar ao Senhor, a beleza da sua santidade, a plenitude da vida, sabendo que estamos caminhando para um rumo, né? Nós estamos amadurecendo para o dia da morte. Quem é que entende isso?
A Bíblia fala que é tempo de nascer e é tempo de morrer. Então, enquanto nós estamos nascendo, evoluindo, para a morte que já está determinada, então que a gente possa estar em paz, que a gente possa saber escolher aquilo que é bom para nós. Eu, em particular, eu descubro que a melhor coisa que eu fiz há 28 anos atrás, até quando se sugere para testemunhar do que Deus fez na sua vida, você se lembra? Você lembra quando Deus laçou você? Quem é que lembra? Se bem que Deus não era boiadeiro para estar laçando ninguém, mas a gente usa esse português quando Jesus te envolveu, quando Ele te chamou, quando Ele te mostrou a verdade da vida. Bendito seja o Senhor. Aleluia! Foi um dia glorioso, foi ou não foi? Quem é que pode glorificar a Deus? Que lá atrás Ele te alcançou. Lá atrás Ele começou uma caminhada contigo. Lembra aqueles discípulos de Emaús, voltando para Emaús sozinho agora, decepcionado com a morte de Cristo, mas eles estavam ali querendo reclamar de barriga cheia, porque ainda era o terceiro dia. Eles estavam voltando para Emaús e dizendo: o que nós vamos falar agora para o povo de Emaús? Nós falávamos e pregávamos com veemência que esse era o Salvador, Ele fazia tudo, louvado seja Deus. Com que cara nós vamos chegar lá? Eles estavam duvidando do poder de Deus. Amém, igreja? Talvez eles precisassem se lembrar de qual foi a primeira vez que eles tiveram contato com Jesus. E nessa caminhada, como o dia de hoje, o Senhor Jesus vai andando com eles, até que eles sentem a presença dEle. Porque de Jerusalém para Emaús eles paravam várias vezes pelo caminho para ficar pensando, quem sabe ali murmurando: estamos sozinhos, aquilo que nós vivíamos não existe mais. Louvado seja Deus. Aí a gente aprende, aleluia, que caminhar para Emaús sem Jesus, o caminho é longo, tem muitas paradas no caminho, mas quando Jesus chega, parece que o caminho é encurtado, a gente chega lá mais rápido. Bendito seja o Senhor. E tem gente aqui que nesta noite o Senhor está encurtando, não, Ele está te ajudando a você seguir nesse caminho. Bendito seja o Senhor. Ele não vai te ensinar a cortar o caminho, não. Existe uma carreira que está disposta e você, na presença desse Jesus, vai até o fim. Bendito seja o Senhor. Então, tomar essas escolhas que trazem benefícios para nós como homens, mulheres, aleluia, quando temos um encontro com o Senhor Jesus e temos essa opção: você quer Jesus ou você não quer? Você quer aceitar ou não quer aceitar? Ninguém é obrigado, mas eu acredito que cada um aqui tem essa alegria no coração. Quando eu aceitei a Jesus, e qual foi o momento que Ele te aceitou? Quem é que lembra disso? Quando Jesus te aceitou. Porque se falar aceita Jesus da boca para fora, a maioria fazem. Mas quando você é aceitado pelo Senhor Jesus, você tem alegria. Você lembra do batismo, você lembra do encontro. Bendito seja o Senhor. Você guarda no teu coração a lembrança do primeiro amor. Bendito seja o Senhor. Quem é que lembra do primeiro amor? Quem é que lembra? Bendito seja Deus. Então deixa esse primeiro amor fluir na sua vida. Eu digo para você, igreja, a gente procura viver no que prega. Se levantar sorrindo e dormir sorrindo fosse uma coisa, aleluia, que pudesse mudar a minha vida, eu seria um comediante. Amém, igreja? Mas nem todo mundo que está rindo está feliz. Uma vez eu estava ouvindo uma entrevista com aquele palhaço Bozo. Quem é que lembra daquilo? Entrevistando ele, bendito seja o Senhor, mas ele não estava com a máscara do palhaço. Aleluia, e aquele psicólogo dizendo para ele: olha, você precisa sentar um pouco, você precisa rir um pouco, você precisa sorrir um pouco, vá assistir o palhaço Bozo. Aí ele disse: eu sou o palhaço Bozo, só que eu estou sem a máscara. Bendito seja Deus. Então, se é sorrir a vida inteira, talvez não seja um objetivo. Quem é que entende isso? Que nós não devemos viver de aparência, mas, aleluia, viver a realidade, aquilo que o Senhor tem proposto na nossa vida. Bendito seja o Senhor. Eu chorei muito esse dia, porque se torna um dia pesado, um dia feliz com a família que eu ontem decidi ficar com ela, e hoje, almoçando, vivendo um domingo. Não vou dizer que foi um happy day, um dia feliz, mas tem sido. Bendito
Bendito seja o Senhor, porque até no meio das agruras você consegue ver a manifestação de Deus. Bendito seja o Senhor. Não é porque você está ali numa reta final da sua vida que você vai desistir. Amém, igreja? Porque o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Desde o tempo em que nós somos gerados no ventre da nossa mãe. Você lembra desse tempo? Quem é que lembra? Talvez a gente não tenha uma memória tão fértil assim, para se lembrar do momento que estava nas entranhas da mamãe querida. Louvado seja Deus. Talvez até seria uma coisa esquisita, né? Mas eu acredito que tem momentos que o Senhor nos faz refletir de tudo aquilo que vivemos, e quem sabe você possa fazer um retrocesso na sua vida e chegar nas suas raízes. Bendito seja o Senhor. Quem é que gostaria de fazer essa viagem no tempo, não no futuro, mas no passado? Aí você não me responde, porque talvez você já está respondendo através do seu rosto. O meu e o teu passado nos condena. Eu quero ver o futuro. Bendito seja o Senhor. Então, se você quer ver o futuro, abra o seu coração. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida como Ele quer. Deixa Ele se manifestar na sua vida da maneira que Ele quer realmente. Amém, igreja? Ao ponto de você hoje observar que alguém está sendo levado, impulsionado pelos seus atos para o seu último momento da vida. Aí vem essa ligação com este hino. O momento final, o labor desta vida está encerrando. Aí eu pergunto para você, que tipo de vida que você tem apresentado na hora da sua morte? Quem é que tem se preparado para a morte aqui? Eu não tenho funerária, não vendo plano funerário, né? Bendito seja Deus, mas nós flerteamos com a morte. E ela pode ser a qualquer momento. Ela pode ser um instante qualquer, como esse. Quem é que gostaria de morrer hoje? Ninguém. Vou perguntar de novo, quem é que gostaria? O apóstolo Paulo preferia estar com Cristo, porque quando nós morremos para este corpo, nós ressuscitaremos com Ele. E Jesus não é o melhor que aconteceu na sua vida? Jesus não é o melhor que aconteceu na sua vida? Nós andamos muito carregados com as coisas desta terra, lutando, aleluia, pelo direito ao sol, disputamos, aleluia, nas faculdades, no lugar que trabalhamos, disputamos sempre o melhor lugar, porque ninguém disputa o último lugar. Ou alguém está lutando pelo último lugar aqui? Nós não almejamos isso, é verdade? Nós queremos sempre estar em evidência. Nós queremos que os holofotes desta vida estejam postos sobre nós. É Ele que está acontecendo agora, é ela que está acontecendo agora. O momento é dela, o momento é dele. Bendito seja o Senhor. E se eu disser para você que Deus tem preparado nesta noite um momento que ainda você não viveu, quem é que pode receber isso? Bendito seja o Senhor. Viver algo sobrenatural que nós ainda não estamos preparados, mas o Senhor começa a nos moldar a isso, igreja. Bendito seja o Senhor. Porque tudo é uma preparação. Tudo é uma preparação. Tudo é uma preparação daquilo que seremos no dia de amanhã. Então observar que o Senhor está no controle de tudo. Não é só de sorriso que vive o homem, mas também não é só de tristeza. Existe a vida que nós estamos, aleluia, vivendo. Nascemos para viver. Você entende isso? Nascemos para viver. E qual é o tempo da sua vida? O que você almeja como vida? Uma vida terrena tão somente passageira? Ou uma vida que vai ser prolongada? Que vai ser prolongada. Imagine que esse corpo agora está vivendo a última lua que está aparecendo no céu. Quem sabe hoje foi o teu último sol terreno. E você não vai enxergar mais o dia de amanhã, porque os seus olhos estarão fechados. Quem é que tem essa segurança de estar vivendo essa plenitude do tempo final? Bendito seja o Senhor.
Talvez quando a gente começa a meditar no que é Cristo, Ele também viveu esse tempo, Ele também foi colocado para viver o nosso tempo, que é marcado por segundos. Amém, igreja? Cada segundo na sua vida se torna importante. Aí eu pergunto para você, o que você tem feito com o tempo que o Senhor determinou para a sua vida? Eu não sei qual é a tua idade, eu não sei quantos anos você já viveu, ou vamos melhorar isso, eu não sei quantos anos você ainda vai viver, se 1, se 2, se 10, se as promessas da Bíblia, vida eterna, ou quem sabe 15 anos resolve a sua vida. Quem é que gostaria de viver mais 15 anos plenamente na presença do Senhor? Levante a mão e adore a Ele, bendito seja o Senhor. 15 anos já está bom, porque tem pessoas que estão doentes aqui dentro, e talvez a enfermidade te leve muito antes desses 15 anos, mas o Senhor está dizendo que essa tua enfermidade hoje, ela vai recuar, e 15 anos você vai glorificar e vai exaltar o meu nome, diz o Senhor, aleluia. Então é isso que nós esperamos, aleluia, da presença de Deus. Não porque nós o buscamos, mas nessa condição Ele foi colocado. Ele foi colocado para viver esse momento. Amém, igreja? A morte de cruz, preparado pelo Pai de uma forma tão clara, tão lógica, porque aquilo que diz a respeito dele teria que ser cumprido, como um sacrifício vivo para os humanos. Amém, igreja? Bendito seja Deus. Jesus não foi colocado morto na cruz, Ele morreu na cruz. Bendito seja o Senhor. E é tão interessante essa questão de você poder enxergar um momento como esse, o momento da morte de Jesus na cruz. Já estava determinado isso sobre a vida dele, porque era o tempo da sua sofrência aqui na terra, ministerialmente 3 anos e meio. Aí eu posso pensar que tem homens e mulheres aqui, 3 anos e meio a partir de hoje, o teu ministério vai aflorar de uma maneira extraordinária. Bendito seja o Senhor. Quem é que pode receber isso? O teu ministério, aquilo que Deus colocou para fazer através de você. Chegou o seu tempo dos holofotes estarem mirando você, mas não esqueça que a glória e que a honra é dele. Bendito seja o Senhor. 3 anos e meio, sendo aproveitado, gerenciado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, porque sem a presença do Espírito Santo, nenhum ministério que é dado por Deus vai se cumprir nesta terra. Bendito seja o Senhor, ainda que ele esteja em evidência, amém? Ainda que ele esteja em evidência na hora da sua morte, sendo crucificado, maldito, porque se fez maldito por nós. Mas essa sentença estava sobre ele, porque aprove Deus colocar isso sobre ele. Bendito seja o Senhor. Colocar sobre ele esta condição, para que nós pudéssemos entender o que realmente é o amor. Quem é que acredita que Jesus foi para a cruz porque ele amou? Quem é que tem essa ciência no coração que Jesus foi para a cruz por causa do amor? É interessante isso. Jesus moldado de todas as formas terrenas que Deus preparou para ele, desde Gênesis até esse momento, ele viveu todas as circunstâncias da sua vida. Ele não cortou caminho e nem sugeriu que alguém o ajudasse. Bendito seja o Senhor. Ele apenas cumpriu a sua caminhada. E acredito que toda vez que Jesus teve que tomar as suas decisões, foram decisões corretas, foram decisões sinceras, verdadeiras. Tanto que nós queremos alguma coisa perfeita para custear a nossa vida, a palavra diz que nós temos que olhar para Cristo, porque não existe outro ser ou alguma coisa que possa ser extraordinária diante dos olhos, que seja tão perfeita quanto este homem que morreu na cruz. Bendito seja o Senhor, que se deixou levar lá, conduzido por uma força maior. Não era o amor de José e nem de Maria, mãe do seu corpo, não da alma dele. Bendito seja o Senhor.
Ele não se deixou se levar, amém, igreja, por nenhum momento deixar de viver a plenitude de uma revelação que estava sobre a vida dele, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Bendito seja o Senhor. Eu sinto que Deus tem preparado coisas tremendas para esta igreja. Eu sinto que Deus, Ele quer mover céus e terra neste lugar. Aí vem alguém dizendo para nós que tudo será melhor dependendo das nossas atitudes, daquilo que vamos escolher para vivermos, porque nós estamos em curso com a morte. Em Romanos capítulo 7, versículo 24, o apóstolo Paulo dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Aleluia, ainda com pejorativa: miserável homem que sou. Quem vai me livrar desse corpo? Aqui dentro existe algo consagrado a Deus. A carne não, porque a carne não entra no céu. Mas tem uma alma que tem uma chamada, tem um ministério, tem homens e mulheres aqui que são consagrados a Deus. Bendito seja o Senhor. É por isso que você passa a luta, é por isso que você tem dificuldade. Bendito seja Deus. Mas nem a luta e nem a dificuldade vai conseguir parar você, e muito menos os propósitos que Deus tem na sua vida. Bendito seja o Senhor. Eu quero sim sentir a presença de Deus. Eu quero glorificar a Deus na sua essência. Eu quero viver um momento de Deus para a minha vida. E não importa se A ou B vai gostar ou não. Importa que eu possa sentir a presença de Deus. Aonde eu estiver, aonde eu colocar a planta do meu pé, eu sei que a bênção vai permanecer. Bendito seja Deus. E tem gente aqui nesta noite que existe sobre você essa promessa de bênção, aonde você tocar, só que você não toca, aonde você pisar, só que você não acredita. Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a maneira que você enxerga o que é o sobrenatural de Deus. Aí eu fico pensando, quem sou eu para administrar algo tão poderoso quanto a palavra? Quem sou eu? Quem é você? Nós escutamos que somos escolhidos de Deus, que um dia achado como vasos reputados na beira da estrada, sem valor nenhum, mas o Senhor resgata, o Senhor transforma. É como um diamante bruto na natureza, sem valor entre os minérios, mas o Senhor vai lá, com toda a graça, com todo o poder e com toda a soberania de escolher entre as pedras aquelas que terão valor. Coloca na mão do orífice, bendito seja o Senhor, e Ele vai lapidando, Ele vai lapidando, Ele vai lapidando, e o teu valor vai começar a aparecer. Bendito seja o Senhor. Tem gente aqui, que há uma graça vindo na tua vida hoje. Bendito seja o Senhor. Não estranhe se alguém parar você no caminho e pedir para você orar, para abraçar você, para falar contigo uma palavra, porque esta graça está sendo manifestada hoje neste lugar. Bendito seja o Senhor. Tudo porque Jesus nos colocou em evidência. Na hora do seu nascimento, havia homens que foram levar presentes. Havia animais na manjedoura, mas a presença do Pai Todo-Poderoso estava lá. Se na hora do nascimento Ele estava, por que deixaria na hora da morte? Aí Jesus diz para mim e para você: você nasceu por permissão minha, e quando você morrer, você vai estar comigo também. Bendito seja o Senhor. É tão interessante isso, igreja, você poder nessa caminhada fazer escolhas. Tem pessoas que gostam mais do doce, tem pessoas que gostam mais do sal, tem aquelas que sabem dosar os dois. Quem é que sabe dosar os dois? O sal e o açúcar. É tão interessante isso, né? Você poder dosar as coisas, mas não é dosando as coisas que você vai dizer quem você é.
haverá separação, haverá escolha. Amém, igreja? E são momentos como esse, oportunos, que o Senhor se manifesta e se deixa ver. Nesse momento da crucificação, ninguém mais tocaria nele. Depois que pregaram os cravos em seus pés, eu acredito, nas suas mãos, eu glorifico a Jesus, porque Ele tem essas marcas nos seus pés e nas suas mãos. Bendito seja o Senhor. Eu glorifico a Ele também pela coroa de espinho que colocaram na sua cabeça, porque rei tem que ter coroa, e o rei desta igreja diz que a coroa dele é a igreja, lavada e remida no seu sangue. Bendito seja o Senhor. Aí, olhando para esta condição, melhorando os adjetivos, não só a esposa, mas a coroa deste rei, e você fazer parte dessa história, porque você um dia teve a oportunidade de viver como homem, o livre-arbítrio. Tiago capítulo 2, versículo a seguir, diz sobre a fé e as obras. Os homens andam neste mundo fazendo obras e também aplicando a sua fé. Aí vem a tendência daqueles que sabem semear, porque quando nós somos apresentar, ou quando nós somos passar por esse processo, aonde a vida existia, agora a morte vai custear, nós temos que ter a ciência do que fizemos. Amém, igreja? Tem coisas que é melhor acertar pelo caminho do que acertar na última hora, aonde você não vai ter mais escolhas de voltar lá atrás. Amém? É a última hora, é o último momento. Quem é que entende isso? É a última hora. Não haverá um cronômetro, não haverá uma prorrogação, desculpe a expressão, e também não vai acabar por pênaltis. Tem que ser durante essa partida. Desculpe o português full, quem é que entende isso? Tem coisas que tem que ser decididas entre você e Deus. Há uma manifestação clara do interesse do Senhor de salvar pessoas. Aí eu fico olhando para esses dois homens que foram levados à cruz. O privilégio de, na hora da morte, você olhar para o centro e ver Jesus. Quem é que gostaria de ver Jesus na hora da sua morte? Quem é que entende isso? Quem é que entende isso? Pessoas que voltaram da morte, morreram por alguns minutos, eles dizem que algo branco, alguém de branco me pegou, me levou pela mão. Contrapartida, outros vieram seres escuros de vestimentas pretas. Talvez eu queira colocar um pouco de fermento nisso, mas aleluia, não estou aqui, aleluia, para brincar com as cores do que você vai enxergar na hora da morte. Eu creio que quando se apagar o sol da nossa vida, quando esta luz se apagar, eu creio que entraremos num lugar de morte, bendito seja o Senhor, de morbidão, onde a escuridão vai reinar. Mas antes de ir para esta luz apagada, que o brilho da luz, do Pai das luzes, brilhe fortemente na nossa vida. Bendito seja o Senhor. Alabaxuri cantarai. Mas tudo isso vem através daquilo que estamos vivendo, porque todos nós teremos a sequência disso. Causamos dores quando nascemos, dores de parto a quem gerou. Eu não sei quanto tipo de dor a gente causou para aqueles que nos amaram enquanto nós estávamos evoluindo. Você consegue lembrar de quantas dores você arrancou do seu pai e da sua mãe? Quem é que lembra disso? Quantas dores você causou? Eu não estou aqui para medir isso, amém, igreja? Mas é conclusivo na vida que você viveu. Se quando nascemos nós causamos dores, e quando nós morremos, parece que também deixamos dores. Quem é que sente a dor da partida de alguém? Aí eu pergunto, tão complexo é você viver debaixo da dor, tanto na hora do nascimento quanto na hora da partida. Mas mesmo assim nós temos que viver, porque a vida é dom de Deus. A vida é dom de Deus. A vida é dom de Deus. Ei, a vida é dom de Deus. E se é um dom, deixa Ele aprimorar isso em nossa vida.
Aí eu fico olhando para encerrar. Esses dois homens estavam ali impregnados na hora da morte, porque sabiam que dali eles não sairiam, eles seriam levados para a sepultura, e eles estavam cheios. Amém, igreja? Eles estavam cheios, de um sentimento compassivo e arrependido, um sentimento compassivo, entendendo que ele está ali por causa dos seus atos e arrependido pela vida que ele levou. E quem sabe aqui nesta noite os cristãos, aleluia, têm que praticar este arrependimento também. Bendito seja o Senhor, porque o apóstolo Paulo nos ajuda a olhar para aquilo que é correto, fazer o que é certo, mas nós erramos sempre, é verdade ou não é? E quando nós erramos, nós proporcionamos algum tipo de dor a alguém que muitas vezes a gente diz que ama. Bendito seja o Senhor. Aí vem a questão do arrependimento. Aí Deus, a palavra fala que Deus não resiste um coração contristado. Um coração contristado. Aí você olha a história da humanidade, a forma que as pessoas morrem. Existem tipos de mortes assim horrendas. Existem aquelas que são sacrificadas. Existem aquelas que são executadas. Aí você para ver esse tipo de coisa, uma pessoa que vai ser enforcada, ela está ali, a morte está presente, uma guilhotina cortando a cabeça, separação, um acidente, bendito seja o Senhor, alguém que vem roubar a sua vida num tiro de arma de fogo, bendito seja o Senhor. Não é querendo sintetizar que você busque a morte, mas ela está em curso. Bendito seja o Senhor. Mas esta morte que um dia vai nos livrar desse corpo, ela perdeu para Jesus também. Bendito seja o Senhor. Então a morte não é o fim de todas as coisas. É o princípio de uma nova história. É o princípio de uma nova história. É tão interessante, amada igreja, eu tenho percebido que nesses últimos cultos o Senhor, Ele está sempre proporcionando a começar algo novo, algo novo, algo novo. Eu não vou dizer que é algo melhor, mas é algo novo. Quem é que gostaria de ter novidade de vida? Bendito seja o Senhor, de pensamentos negativos ficando para trás e você avançando, você destacando os holofotes agora sobre você, porque esse é o teu momento e ninguém vai tirar isso de você, porque Deus está te dando. Bendito seja o Senhor. Quem é que pode receber isso da parte de Deus? Deus está te dando este momento na tua vida. Só que você olha para esses dois homens carregados demais, um coração atravessado, irritado, irado, dizendo para Jesus: se tu és, se tu és. Quando você olha para Mateus capítulo 4, versículo 4, você vai ver a mesma questão na boca de Satanás: se tu és. Uma pessoa que está impregnada, que está irada, que está sentenciada de morte pelos seus atos, talvez não tenha misericórdia nem peça, porque o coração está entulhado de coisas ruins. E nesta noite o Senhor está sendo gentil aqui, Ele está tirando os entulhos do nosso coração. Quem pode receber isso? Os entulhos do nosso coração. Então deixe-lhe proporcionar uma varredura na sua vida, deixe-lhe desentulhar este teu coração, para que quando você tomar uma decisão, seja para a glória, seja para a honra, seja para Ele. Bendito seja o Senhor. Talvez motivado a esta questão, que a morte está sorrindo para nós, então vamos sorrir para ela também. Quem é que entende isso? Quem é que nunca pediu para morrer? Esses dias eu estava olhando num país, agora não me lembro se é na Inglaterra, um país perto dela, uma jovem que teve uma vida atribulada. Ela estava agora guerreando nos tribunais, pedindo o direito de morte. Ela queria, aleluia, que a lei da eutanásia fosse aplicada sobre ela. A guerra dela não era para viver, era para morrer. Eu, quando soube daquilo, eu fiquei chocado. Alguém lutando para morrer, sendo que para morrer basta estar vivo. Mas a lógica da vida dela, o que aconteceu com ela,
desde o momento que ela foi entregue a um pai, entre aspas, a bandidagem, a opressão, a presença de Satanás na vida do ser humano, ofuscando e querendo apagar o brilho da vida que existe em nós outros. Bendito seja o Senhor, um suplício para a morte, bendito seja Deus. E quando eu olhei para a história daquela mulher, eu falei, até eu queria morrer nesse caso. Só que ela, tão debilitada devido aos ferimentos, que ela não conseguia nem tirar a própria vida. Ela tinha que pedir para alguém parar ela. Você consegue imaginar isso, o tamanho do sofrimento? E tem pessoas que são assim, vivem a vida sobrecarregada, carregado de ódio, não tem amor, não tem sentimento para com o seu próximo, vive a vida dissoluta. E na hora de prestar conta, na melhor oportunidade que ele tem, ele olha para Cristo e não sente nada. E ainda, se tu és, opere um sinal aqui. Quem é que tem pedido para Deus operar sinal na sua vida? Tem alguém que tem pedido para Deus operar sinal? Então eu quero que você levante a sua mão. Levante a sua mão, você que tem pedido. Se você tem pedido para Deus operar um sinal, Ele vai operar. Ainda por esses dias, Ele vai operar um sinal na tua vida. Bendito seja o Senhor, porque vai trazer paz e esperança para você. Vai tirar o sentimento ruim, porque você não é um perdedor. Em Cristo nós somos mais do que vencedor, igreja. Bendito seja o Senhor. Diferente de outro que vai para a morte arrependido, com o sentimento, se eu tivesse mais uma oportunidade, se eu tivesse mais uma chance. Quem é que gostaria de mais uma chance, de mais uma oportunidade diante de uma sentença já estabelecida para você? Às vezes nós precisamos estar no choque da realidade, viver a vida como ela é. Hoje aconteceu algo na minha casa que eu fiquei triste por causa de uma palavra. Eu subi as escadas, deitei na minha cama, abracei meu cachorrinho. Quem é que gosta de pet aqui? Ela está sempre ali, aquele bichinho. Abracei ela, falei, você está sempre comigo. Aí Jesus disse, eu também estou sempre com você. Não substitua a presença dele. Jesus é insubstituível. É insubstituível. E é tão interessante quando você está vivendo a família, quando você tem a oportunidade de liberar perdão. Bendito seja o Senhor. Talvez isso mude a história de muita gente. Eu ali condoendo por causa daquela palavra que eu não gostei de ouvir, mas atingiu o meu coração. Bendito seja o Senhor. Me reservei no meu quarto e abracei aquele cachorrinho e comecei a chorar. Dali a pouco a pessoa, porque antes de começar a chorar eu falei, Senhor, eu amo minha casa, eu amo minha família, que a minha casa seja invadida pelo Teu Santo Espírito, que a Tua presença envolva todos nós aqui. É tão gostoso quando você pede algo para Deus, Ele está dizendo, hoje, então eu vou te dar isso. Bendito seja o Senhor. A pessoa que me feriu, com palavras, ela veio, trancou a porta do quarto, olhou para mim. Eu percebi, Pai, que o Senhor não gostou do que eu falei, mas o Senhor proferiu que você era uma pessoa abençoada. O Senhor proferiu que você é uma pessoa que vou conquistar muitas coisas. Eu acreditei nisso, bendito seja o Senhor. Só que eu falei sem pensar. Eu vi que o Senhor ficou triste. O Senhor me perdoa? Ei, o Senhor me perdoa? Ei, tem gente querendo pedir perdão para você, você sabia? A tua vida vai se tornar melhor. Eu quis falar alguma coisa para ela e o Senhor falou, não fale nada, apenas libere o perdão. Ainda hoje você vai estar no paraíso comigo. Eu não vou questionar você, mas viver a plenitude, viver a graça de Deus. Eu não sei você, mas eu acho que é isso que você quer.
Viver em paz. É isso que você quer, viver em paz no mundo de aflições? Quantos querem esta graça para viver em paz? Então levante a sua mão e receba. Se você realmente quer viver isso, experimentar isso, viver nesta paz tão evolutiva, que até na hora da morte, pendurado no madeiro, não desprezando se você é ou não é. Se você está aqui é porque você é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo. Então lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Bendito seja o Senhor. Quantos querem estar no reino com Cristo? Levante a mão e adore. Levante a mão e adore ao Senhor. Estar no reino com Cristo. Bendito seja o Senhor. Eu não sei vocês, mas eu vou guardar isso. Quando findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, se bem que olhando uma cruz aqui, a outra ali, Jesus no centro, ele não está ao lado, ele está no centro. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo, ele está tão perto. Ele está tão perto de nós para resolver a nossa vida. Não esqueça que nós estamos evoluindo para a morte. O homem está evoluindo para a morte. Então que as nossas atitudes não atrapalhem esta evolução. Mas é bem determinado, existe o bem e existe o mal. Aí você escolhe o caminho que você quer andar. Porque lá em Hebreus 9:27 é dito que é dado o direito ao homem morrer uma vez só, e depois disso vem o juízo. Quem sabe houve um julgamento ali. Você que duvida está fora, mas você que aceita está dentro. Você que duvida está fora, você que aceita está dentro. Se coloque em pé, igreja. Bendito seja o Senhor. Eu quero perguntar à amada igreja, hoje é uma noite de escolha.